Boa noite a todos. É com grande alegria que recebemos todos vocês aqui na nossa casa, especialmente porque hoje nós começamos as comemorações do 6º aniversário do CEGESP, que se completou agora no dia 16 de novembro. E nessas comemorações, que acontecem anualmente, nós contamos com convidados das outras casas espíritas irmãs daqui da região. O nosso convidado de hoje é o Manfred, da colônia Jordãozinho de Entre Rios, do Centro Espírita Evangelho no Lar. Não, Associação Espírita Jesus no Lar. Associação Espírita Jesus no Lar, da colônia Jordãozinho Entre Rios, está correto? Desculpa. Bom, então nós vamos para os avisos inicialmente. As nossas atividades, como a maioria sabe, elas estão suspensas, as nossas atividades presenciais, e as que estão sendo realizadas na forma presencial estão observando todas as orientações sanitárias do município. As que continuam no formato presencial é o nosso evangelho aos domingos às 19 horas, às 10 horas da manhã e às 19 horas, nós fizemos essa divisão para poder participar o maior número de pessoas, observar a distância e o número de pessoas que cabem na nossa casa. Às 20 horas, na segunda-feira, tem um estudo de Emmanuel, está sendo conduzido pelo Júnior, pela Carla Denise. Então, quem tiver virtual e quem tiver interesse pode entrar em contato, e o link é encaminhado pouco tempo antes, do início, sempre às 20 horas da segunda-feira. O estudo está sendo virtual. E a atividade presencial é o atendimento fraterno, que ocorre às quartas-feiras, das 14 às 17. Então, de atividade presencial, são essas duas que nós estamos tendo por enquanto, o domingo e a quarta-feira. Então, agora nós vamos convidar a Carla para fazer a leitura. Boa noite a todos. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem sabe para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que é mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão do que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Segundo o evangelista João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Vamos então a nossa prece, vamos elevar os nossos pensamentos, mentalizar o nosso Mestre, amigo Jesus,
rogando as bênçãos para o trabalho dessa noite, contando o auxílio da equipe espiritual dessa casa, contando que o estudo da noite de hoje trará aos nossos corações o consolo, a serenidade, a coragem de que todos nós precisamos nesses dias difíceis que o planeta atravessa. Rogamos aos amigos espirituais que nos concedam aquilo que for de nosso merecimento, sobretudo que possamos continuar caminhando pela estrada do bem, pelo ensino do Evangelho do Cristo, contando sobretudo com o amparo e o apoio dos amigos do alto. Rogamos as bênçãos para o nosso irmão Manfred, que trará a explanação de hoje, que certamente abrilhantará as nossas comemorações, a nossa casa tão iluminada, que com tantos trabalhos conta da esfera espiritual, e que somos tão pequenos, mas que esperamos estar contribuindo a nossa parte sempre. Que assim seja. Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome da direção do CEGESP, gostaríamos de dar também as boas-vindas a todos, que possamos ter uma noite de reflexões, e gostaria de agradecer o convite feito pela casa e parabenizar a casa pelos seus já 6 anos, esta mais uma casa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nossos estudos, que já vem de algum tempo, de Espiritismo, acabamos enxergando algumas coisas que normalmente nos escapavam. Esses estudos um pouco mais aprofundados nos despertaram para 2 situações muito interessantes dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Um deles ele nos ensinou a planejar a nossa reencarnação. Ele fez isso. E o segundo, nos ensinou a morrer da forma correta. O que nós gostamos de chamar de a lição da cruz. Mas vamos desenvolver essas 2 ideias, essas 2 percepções. Em primeiro lugar, precisamos entender um pouco da gênese da criação, a origem. Em seu amor infinito e absoluto, Deus cria pela eternidade e criará pela eternidade matéria e princípio inteligente. Matéria e princípio inteligente. São as 3 instâncias que nós temos na natureza universal. Deus acima de tudo, o princípio material, que sofrerá a ação e será também o agente para o aprendizado do princípio inteligente, que com o tempo se individualiza, se desprende da massa da criação e vai chegando a um ponto de se tornar espírito. E este, ao contrário da matéria que sofre as suas transformações, agrupa-se assim, agrupa-se assado, agrupa-se de todas as formas, mas em algum momento voltará ao estado original. O princípio inteligente é eterno. Progride. Vamos colocar assim aos nossos olhos de hoje. Progride pela eternidade, porque não sabemos se existe um ponto máximo que este princípio inteligente atinja. Então, isso já é uma grande notícia para todos nós.
significa que ninguém morre de verdade. Significa que nós usamos a matéria para o nosso aprendizado em várias ocasiões, como vimos na leitura há pouco. É necessário nascer de novo. E de novo. E outras tantas vezes, tantas quantas forem necessárias, até que possamos atingir o ponto culminante da primeira etapa, que é chegarmos a espíritos puros. Jesus é um espírito puro, só que já ainda mais evoluído. Mas o espírito puro é aquele que se encontrará com Deus. Jesus já o disse. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Contudo, quando Deus nos cria, em sua sabedoria, Ele nos cria simples e ignorantes. Simples no sentido de não termos nenhum sentimento, nada de percepções. E ignorantes no sentido de não termos nenhum saber, nenhum conhecimento, nada. Do zero, em branco, literalmente. E nos dá a eternidade na matéria e fora dela também, para o aprendizado. E assim começa a jornada evolutiva. Vamos pegar a partir do ponto que a criatura, o princípio inteligente, se torna espírito. Porque o anterior da outra palestra é outra situação, não cabe agora. A partir do momento que o princípio inteligente se torna espírito, esse momento é quando o princípio inteligente consegue elaborar os seus raciocínios e consegue conceber, ou seja, fazer uma ideia, ter uma ideia de Deus, do Criador. Assim nos ensinam os Espíritos. E como não temos saberes, sofremos a ação da matéria, ela nos conduz. Podemos dizer assim que a matéria é como se fosse um programa, ela é um computador com o seu programa e nos conduz com todas as suas necessidades. Nos direciona, nos ajuda a reproduzir a matéria, nos ajuda a manter a matéria viva o maior tempo possível, para um maior aprendizado possível naquela existência. Mas em algum momento, esse espírito começa a perceber os seus desejos e começa a ter as suas próprias vontades. E nesse mesmo momento, Deus já nos dá um presente chamado livre-arbítrio, que vai ampliando conforme o ser aprende. Aprende a distinguir entre o certo e o errado, o justo do injusto, o correto do incorreto, o verdadeiro do falso. Com esses aprendizados na matéria e esses desejos que vão aflorando, essas vontades do espírito, e como ainda não tem a sabedoria o suficiente, o que acontece? Muitos erros esse espírito comete. Muitos equívocos. Os espíritos não chamam de erros, eles chamam de equívocos, de enganos. Porque nós nos enganamos. Nós não erramos, nós nos enganamos. O olhar da espiritualidade superior é diferente do nosso.
Nós olhamos tudo enquanto erro e castigo. A espiritualidade superior, inclusive, e principalmente Deus, enxergam enquanto aprendizado, enquanto enganos e oportunidades de educação. Então, toda vez que no Espiritismo nós lermos a palavra castigo ou punição, não deveríamos olhar com esse peso da punição, porque Deus não castiga ninguém. Ele não precisa disso. Ele nos educa. Então, quando virmos essas palavras nos textos, dentro da obra espírita, possamos entendê-las como enquanto educação. E nós vamos passando por esse processo inicial de aprendizados, às vezes bruto. Nos tornamos ou somos ainda brutos. Sofremos com a brutalidade de nosso semelhante e somos brutos com nossos semelhantes. Até o momento em que cansamos dessa brutalidade. Cansamos de viver no equívoco. E passamos então a ter uma conversa um pouco diferente com Deus. Passamos a nos arrepender daquilo que fizemos de estranho e começamos a desejar fazer mais correto, o mais acertado possível. Surge então a grande oportunidade das lições do arrependimento, a lição maior do amor, que vem na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo que moldara um planeta especial, com todo amor, todo carinho, ele junto com toda uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho, só Deus. E moldam esse planeta, preparam, deixam tudo adequado para eclodir nos momentos corretos, para que em determinada circunstância, em determinado momento, surgissem os espíritos arrependidos. Instaura-se assim, então, na Terra, aquilo que no Espiritismo chama-se planeta de provas e expiações. Que é justamente este momento que vivemos, que, pelo que nós entendemos, começou lá, mais ou menos, na vinda do Cristo. Talvez um pouquinho antes, mas assim, naquele momento, instaurou-se aqui o planeta de provas e expiações. O que significa, então, o planeta de provas e expiações? Significa um mundo para os arrependidos. Oportunidades com suas oportunidades de redenção. Significando corrigir o passado equivocado e tentar planejar um futuro mais feliz. Por isso Jesus veio com todos aqueles ensinamentos preciosíssimos das lições de amor, que são as lições da tolerância, do perdão, do amor, do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, significando com isso que deveremos ser tolerantes com as faltas dos outros na mesma proporção que somos tolerantes com nossas próprias faltas. Se eu sou intolerante com as minhas faltas, isso também não é justificativa para eu ser intolerante com as faltas dos outros. É um aprendizado grandioso.
tão intenso que já se vão 2000 e tantos anos e nós ainda estamos tentando aprender. Mas não significa que não aprendemos nada ainda. Já aprendemos muitas coisas. Mas o que isso tudo tem a ver com os dois títulos que citamos no início, que Jesus ensinou a gente a planejar a encarnação, a reencarnação, e nos ensinar a morrer adequadamente? Naquela conversa com Nicodemos, podemos dizer assim, com um pouco de tom de humor, Jesus deu um nó na cabeça daquele coitado, daquela criatura. Porque ele ficou, mas como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como é que é esse negócio de nascer de novo? E Jesus fala, você é doutor da lei e não entende isso? Jesus estava sendo muito claro. Precisamos nascer de novo. Porque, convenhamos, 2000 anos se passaram e nós ainda não compreendemos os ensinamentos do Cristo. Então, como é que Deus poderia exigir que, vamos ser generosos, que numa vida de 100 anos nós aprendêssemos isso? E quem não aprendeu, paciência, vai para o inferno. Vai para o sofrimento eterno. Não faz sentido. Deus não é carrasco. Mas também custou-nos entender isso. Estamos começando a entender isso agora. Que Deus não é carrasco. Que Deus é justo, Ele criou leis perfeitas. Tão perfeitas que não precisa de polícia, de vigia, como chamam aqui, fiscais. Não precisa de fiscal para ver se nós estamos cumprindo com as leis dele. Essas leis são tão perfeitas que elas agem por si mesmas. Cada vez que a gente erra, quando a gente comete um erro, nós sofremos o peso da lei, de alguma forma. A lei de causa e efeito, ou então aquele arrependimento que já brota porque a gente cansou da lei de causa e efeito. Tudo faz parte da lei. Mas Jesus, em outra ocasião, ele foi além disso. Porque convenhamos, porque falamos de planejamento reencarnatório. Quem já leu o livro Nosso Lar, quem já assistiu ao filme, tudo bem que o filme não é bem o livro, mas ele retrata uma parte assim, dá para ter uma noção. As obras de André Luiz, obras de Manuel Filomeno de Miranda na psicografia de Divaldo Franco, eles nos mostram esse planejamento reencarnatório. Só que há pouco tempo caiu a ficha, para mim, por assim dizer, de que Jesus já falou disso. Jesus estava nos ensinando também a planejar a nossa reencarnação. Em certa feita, em um certo momento, porque Jesus nunca perdia a oportunidade de ensinar, ele colocou assim: ai de quem escandalizar um desses pequeninos, melhor lhe fosse amarrar um nó de atafona, ou seja, aquela pedra de moer trigo, ou seja, um troço bem pesado, amarrar isso no pescoço e jogar no rio, no lago, no mar, do que escandalizar algum dos pequenos. Quando nós começamos a pensar nessa passagem, parece, nossa, Jesus é bruto, ele é bravo, meu Deus, deu medo dele. Nada disso. Vamos tirar esse peso do castigo, como falamos outrora. Vamos entender a palavra escândalo. Escândalo é tudo aquilo que choca a sociedade. Ah, porque a corrupção dos políticos. Ah, porque aquele bandido assassinou. Ah, porque aquelas coisas que chocam. Isso são os escândalos. Que depois a sociedade fica empolvorosa. Nossa, e fica aqueles comentários, aqueles burburinhos, que a mídia sabe se aproveitar muito bem. Isso é um escândalo.
Jesus já falava disso do passado. Porque apesar de no passado não existir WhatsApp, não existir Facebook, não existir YouTube ou mídia, em geral televisores e televisão e rádio, existiam os comentários, existiam os grupamentos, os burburinhos da sociedade. Isso não é nada novo. É que hoje fica mais fácil de saber das coisas, fica assim meio que imediatamente, quase que em tempo real. Então esse escândalo, nós precisamos tirar esse peso desse choque, para começar a entender. Jesus entendia isso, pelo menos é o que nós entendemos, e talvez vocês, depois da nossa explanação, participem desse ponto de vista. Ele estava mostrando que o escândalo nada mais é do que um ensinamento. Porque às vezes nós precisamos levar um choque para a gente enxergar que a coisa anda mal. Um grande exemplo, o que sempre se fala, da corrupção dos políticos. Deus está nos dando essa oportunidade de termos notícia disso diariamente. Mas nós já paramos para pensar em nós, se nós não somos corruptos também? Nós usamos desse escândalo para nosso aprendizado? Porque corrupção não necessariamente significa desviar dinheiro ou ganhar propina para fazer alguma coisa. No Brasil nós temos a famosa lei de Gerson. Não sei se aqui em Guarapuava isso é tão conhecido, essa famosa lei de Gerson, mas lá em São Paulo, lá mais para cima do nosso país, isso é muito comum. Ou seja, tirar vantagem em tudo, isso é corrupção. Me desculpem os pais, mas quando uma criança está birrenta, está lá chorando e vou colocar um celular na mão dela para me livrar do berreiro dela, eu não quero aquilo, isso é corrupção. Me perdoem a franqueza. Tem muitas formas de corrupção. Nós aqui não gostamos de enxergar. Nós só gostamos de enxergar quando é no outro. Mas o Espiritismo nos convida o tempo todo a olharmos a situação, e nós só reconheceremos a situação que se nos apresenta se nós tivermos isso no coração. Então, quanto mais a gente se aborrece com os políticos corruptos, isso significa o quê? Que mais eu tenho essa corrupção no coração. Talvez até mais do que eles. Só que eu não tive a oportunidade que eles tiveram para manifestar a minha corrupção. Para eu exercer, melhor dizendo, perdão. Querem ver como é que muda o ponto de vista? Como a gente enxerga nos outros aquilo que nós já somos. Jesus falou, sois deuses também. Jesus não acusava ninguém de corrupto. Ele não é corrupto. Jesus falou que todos somos deuses, significando isso que todos somos filhos de Deus. Só que nos permitimos caminhar equivocadamente. Mas ele nos ensina nessa mesma passagem, porque é necessário que haja um escândalo. Mas aí de quem veio o escândalo, significa que essa pessoa ainda está equivocada. Alguém tem que ser o professor. E se esse for o professor, ele vai apanhar da sociedade, vai ser apedrejado. Hoje em dia não mais apedrejado, mas o que se fala mal dos nossos pobres políticos? Porque quem nunca? Né? Quem nunca? Quem nunca? Esse é o problema de causar o escândalo. Mas é necessário.
E logo depois Jesus continua assim. E aí que vem a grande sacada. Se teu olho esquerdo é causa de escândalo para ti, arranca-o e lança fora de ti. Melhor te é entrar na vida cego de um olho do que este mesmo olho ser motivo de queda. Aí está o lance. Aqui está o ensinamento do planejamento reencarnatório. Melhor te é entrar na vida. Que vida? É preciso nascer de novo. Jesus está falando da reencarnação. Não é sem razão que nós vemos tantas pessoas nascendo com deficiências diversas. Braços atrofiados, sem as pernas, cego de um olho, cego dos dois olhos. Ou então crianças de 4, 5 anos, 3 anos, que de repente tem a mãozinha amputada. Aconteceu isso na nossa comunidade há vários anos atrás. E aí fica, nossa, ela foi lá mexer nas ferramentas do avô, foi querer brincar, fazer uma coisinha na serra e não tinha ninguém supervisionando. Quando viu, foi a madeira e a mãozinha junto. É triste? Lógico. Mas como explicar isso, essas anomalias? Coitada da criança. Deus não poderia ter dado uma olhada melhor por essa criança? Ainda acusamos Deus. Quando na verdade nós não entendemos o que Jesus ensinou. Planeja a tua reencarnação. Se você percebe que você está com um problema grave, que não consegue lidar com ele, com um defeito grave, um vício grave, nasce sem isso, ou então elimina isso no meio da tua existência, para que isso não te prejudique depois de novo. Eu mato com a minha mão direita, matei já não sei quantas criaturas, me arrependi. Senhor, eu não aprendi a amar ainda, porque Deus, tem um detalhe, Deus não quer que a gente sofra o que a gente faz para os outros. Deus quer que a gente aprenda a amar. Mas enquanto não aprendo a amar, Ele permite então que eu me puna, entre aspas, que eu me eduque. Escolhendo então passar por uma situação que eu possa nascer sem esse braço para não usar de novo esse braço para matar alguém. Porque eu não quero mais fazer isso, eu me viciei nisso, eu não quero mais. Era um espadachim, um samurai, ou sei lá eu. Nasço sem esse braço. Perfeito. Mas aí eu descobri que eu tenho outro braço. E acabo cometendo o ato do assassinato com este outro braço. Escolho então uma outra existência sem os dois braços. Na internet tem muitos exemplos de criaturas, de pessoas, sejam homens, sejam mulheres, que estão sem os dois braços. O que será que é isso? Não precisa necessariamente ser um assassinato, estamos só dando um exemplo. Porque o Espiritismo não pontua essas coisas. Ele te dá um leque de opções. Cada um busque no seu coração aquilo que lhe aflige, para que possa começar a pensar sobre isso e mudar, se puder. Lembrando que Deus não exige o nosso sofrimento. Não. Deus quer que a gente aprenda a amar. Por exemplo, se pegarmos essa situação dos braços, eu posso escolher nascer com os meus braços, mas eu posso escolher pedir para Jesus, pedir para Deus a permissão de agrupar todos aqueles que eu assassinei, que sofreram com a minha brutalidade, e que eu possa ser um professor deles, possa ser um médico, possa ser alguém que cuide deles por 1, 2, 3, 5, 10 encarnações, sem eu precisar nascer sem os braços. Mas para isso eu preciso aprender a amar. Então Jesus
nos ensinou a planejar a nossa reencarnação. E por que dizemos, afirmamos isso com tanta segurança? Porque simplesmente começamos a pensar que Deus não é injusto conosco. Se fossem encarnações arbitrárias impostas por Ele, cadê o amor de Deus? Cadê a justiça? Cadê a misericórdia? Estaríamos todos submetidos às vontades dele, às imposições dele. Mas não é assim. Deus é a bondade infinita, é a misericórdia infinita, é o amor supremo e infinito. O amor supremo e infinito não condiz com imposições. Podemos afirmar com segurança também que são raríssimas as encarnações, porque existem, isso nos ensinam os espíritos. Existem algumas encarnações compulsórias, aquelas que são obrigatórias. Sim, existem, mas são muito raras. E sabe o que acontece depois? Nós escolhemos o gênero de vida que nós queremos levar. O gênero de provas, perdão. Um escolhe a paciência, outro escolhe isso, aquilo. E Deus fala, deixa comigo. Vou providenciar todas as oportunidades necessárias para este aprendizado, para este exercício, essa prova. E a gente, feliz da vida, vamos reencarnar e dessa vez vai dar certo. Chega na carne, e a carne dá aquele bendito véu do esquecimento. Graças a Deus, porque senão, com certeza vocês não estariam me ouvindo hoje. Não iriam querer nem saber de falar de Manfred. Pelo amor de Deus, tira esse cara daqui. E com esse véu do esquecimento, esquecemos do nosso planejamento também. Esquecemos? Ou gostamos de esquecer? Porque cada um, no seu íntimo, sabe o que tem que fazer. Mas, desde pequenininho, a gente vai descobrindo que com um pouquinho de birra, com um pouquinho de manha, a gente já corrompe todo mundo ao nosso redor, já tem as nossas vontades feitas assim desde pequenininho, desde o berço. E a gente se acostuma a isso e começa a se desviar daquilo que foi planejado. Chega uma altura da vida, fica difícil de mudar, eu que o digo. Porque se acostumou tanto, viciou tanto essa matéria naquele tipo de vida, que nem se lembra mais do que planejou. Nem lembramos mais. E quer ver como é que Jesus também ensinou isso? Como é que a gente sabe do que tem que fazer? Aquela passagem que eu acho fantástica, uma das mais lindas, um dos mais lindos ensinamentos do Cristo. Quando aquela mulher é pega e todo mundo querendo apedrejar, e Jesus deixa ele, aquela barulheira, fica no chão, tranquilão, esperando o pessoal se acalmar, e demorou provavelmente para se acalmar, porque quando o povo quer fazer barulho, isso demora para silenciar. Quando estavam todos quietos, o que ele disse? E nós fazemos igualzinho, né? Quando alguém está acusando, a gente está bagunçando, a gente deixa ele se acalmar e também espera para depois pensar melhor, né? A gente faz igualzinho. Ou devolve na hora, enfim. E Jesus fala a frase célebre: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então todos sabiam que tinham os seus defeitos, que cometiam seus erros também, e que era injusto condenar aquela mulher por um deslize que ela cometeu. Jesus, o sábio dos sábios, ele sabia pontuar os ensinamentos. Nós é que não sabemos apreciá-los, nós é que não sabemos entendê-los. Jesus nos ensinou que Deus
é o nosso Pai na oração dominical. Pai nosso. Ele já começa assim, não fala Deus ou o Criador. Pai nosso. Já mostra que Deus não é cruel. Ele é aquele que nos acolhe. Mas a segunda grande lição do Cristo, que falamos há pouco, a lição da cruz. Significa que nesses aprendizados todos a gente arruma confusão à torto e direito, que só por Deus. E se eu arrumo confusão e todo mundo é igual a mim, neste mundo, todo mundo arruma confusão para um com o outro e é uma coisa geral assim. E a gente acaba se aborrecendo com aqueles que nos perturbam. E às vezes de uma tamanha intensidade, a gente se aborrece, a gente se magoa ou se chateia, que a gente carrega isso no coração por muito tempo. Muito tempo mesmo. Se pegarmos o filme de Valdo, Mensageiro da Paz, quem já assistiu? Quem não assistiu, me desculpem, mas eu vou fazer uma antecipação das cenas, um spoilerzinho. Vejam que ali retrata a história do Divaldo Pereira Franco, um grande nome do Espiritismo hoje. Ali retrata uma parte da vida dele. E vocês perceberão que tem um espírito que o persegue, querendo se vingar, há 400 dias, não, 400 anos. Lembra que a vida é imortal? Nós, espíritos, somos imortais. A vida espírita é imortal. Esse ser, essa criatura, ficou atrasada só por 400 anos por causa daquela encrenca, fora as outras. Perguntamos, quanto tempo nós ficamos? Quanto tempo eu fiquei atrasado, estacionado? Por que não aprendi a perdoar? Porque não entendi as lições do Mestre? Se mais alguém tiver com essa dúvida no coração, junte-se a nós aqui, que estamos todos juntos na mesma barca aqui. Não tem diferença. E eis que surge Jesus de novo. Porque se tem espíritos hoje, ou na atualidade, que perseguem em espírito por 400 anos os seus desafetos, na época de Jesus também existia isso, porque como dissemos há pouco, hoje em dia, e antigamente só muda as tecnologias, que naquele tempo não tinha, mas as esquisitices humanas são exatamente as mesmas. Eis que vem Jesus e com a maior alegria, a maior felicidade do mundo se encarna, se prepara, encarna, planeja a sua encarnação, vem até nós, se reveste da mesma matéria que nós somos revestidos. Você, eu, você, todos nós. E vive por 33 anos, me parece que, pelo menos é o que contam nos textos. Essa coisa de datas a gente sempre tem que ficar meio desconfiado, mas vamos supor que sejam realmente 33 anos. Viveu com toda a felicidade do mundo, e principalmente nos últimos 3 anos, quando ele assumiu o trabalho dele, quando ele começou a ensinar as leis de amor, ensinou as pessoas a amar, que teve aquele impacto que ele juntou os apóstolos, escolheu os 12 e saiu por esse mundo afora, fazendo os fenômenos que muitas vezes chamamos de milagres ainda, mas são fenômenos que todos nós, qualquer um de nós pode fazer. Jesus falou, sois deuses também. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, e acreditem, um grão de mostarda, segundo uma amiga nossa, né, Beth? Ele é menor do que 1/3 de um grão de arroz. É tipo um grãozinho de quinoa. Se tivéssemos esse tamanho de fé, nós faríamos a mesma coisa que ele faz. Estamos longe dessa fé ainda, né? Pelo menos eu estou, infelizmente. Mas ele ensina, e mostra, e ama, e ensina a amar.
E de repente, a nossa brutalidade entra em ação, a nossa crueldade. Coloco nossa porque somos seres humanos. E Jesus, nos seus últimos 2 dias, aqui na terra, sofre a maior barbaridade, a maior brutalidade que se ouve na história até hoje. Ao ponto de chegar a ser pregado numa cruz. Sofreu muito. Sofreu fisicamente e foi agredido psicologicamente também. Porque quantas injúrias lhe foram ditas? Quanta zombaria! E no final Jesus fez o quê? Aí começa a lição da cruz. Que a gente até hoje não entendeu. E que possamos entendê-la de uma vez por todas. Porque eu já decidi que dessa vez vai dar certo. Essa é a lição. Ele passou por toda aquela brutalidade. Viveu feliz e radiante e de repente sofreu. Podemos dizer injustamente. Mas sofreu muito. E desencarnou, abençoando a todos, perdoando. E aí aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Depois que ele desencarnou, depois que ele morreu na cruz. Que não morreu por nossos pecados, como dizem, mas por causa dos nossos pecados, que eram a nossa brutalidade, a nossa crueldade. Jesus, 3 dias depois, faz o quê? Ele volta. Para quê? Para rever os seus amigos. Ele vem visitar os seus amigos. Dizendo, tô aqui, gente, ó, tô aqui. Tô muito bem. Continuarei um tempinho com vocês, mas depois eu vou ter que ir. Mas eu vou preparar um lugar para vocês, para quando vocês desencarnarem, para ficarem comigo. Essa é a grande lição da cruz. Não importa a vida que levamos aqui, se boa, se complicada, ao invés de ficarmos nos lamentando por perdermos a vida, fechou os olhos da carne, abre os olhos do espírito, levanta, pega o telefone celular que lá não existe, é só o pensamento, e chama por teus afetos. Chama! Ei, cadê minha família? Cadê minha mãe? Cadê meu tio que eu tanto gostava? Meu pai, meu irmão, minha avó, meu filho, que seja, ou filha. Chama e fala, ó, tô aqui, vem me buscar. E já. Tô aqui, quero ficar junto de vocês. Cadê? Tá demorando. Igual uma boa mãe, um bom pai fazem quando os filhos se atrasam. Anda logo, tô com pressa. Quero ir para casa. Essa é a lição da cruz, gente. Para que ficar se lamentando? Lembram de Nosso Lar? Vamos voltar agora ao filme que está bem retratado ali. Que André Luiz ficou, sei lá, por volta de uns 7 anos, 8, sei lá, quanto tempo, não importa. Ficou naquela lama, sofrendo dores, confuso, perdido, sem entender o que estava acontecendo. O Espiritismo vem abrir os nossos olhos. Você não precisa mais ficar naquela situação. Desencarna. Levanta-te e busca teus afetos, vai arrumar um trabalho, vai estudar, segue a tua vida, progrida. Não perca mais tempo perseguindo aqueles que supostamente te desafiaram, te tiraram do sério, te magoaram. Esquece isso. Jesus ensinou lições importantes que ele nos ensinou. Só essas 2 já bastaria. Mas o Espiritismo lembra de muitas outras. Mas hoje escolhemos essas 2 porque essas 2 lições vieram aos nossos olhos, por assim dizer, tem pouco tempo. Tem pouco tempo que nós começamos a compreender essas lições. E aí, falamos brincando em nossos momentos, nossos estudos lá em nossa casa, mas com muita seriedade, que a minha meta, o meu objetivo de vida é desencarnar,
Morrer, fechar o olho aqui, não dá 5 minutos, eu quero meu guardião e meus benfeitores espirituais. Assim, Manfred, levanta, já dormiu, já descansou demais, vamos em frente, vamos trabalhar que tem muita coisa para fazer e para aprender. Eu vou vingar nessa existência, vou dar conta de me melhorar, de me tornar alguém decente, digno? Não sei, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu quero despertar logo e ir logo para alguma colônia espiritual, não importa qual seja, e lá retomar os meus estudos, retomar os trabalhos, aprender a me tornar útil, para poder progredir mais rápido e encontrar a minha felicidade mais rápido. Já pensou desencarnar nessa situação, com toda essa informação que o Espiritismo traz, levantar, já ser levado para os seus entes amados, continuar os estudos de Espiritismo, e aí poder escolher dessa vez pais espíritas muito certos, muito corretos, pedir para Deus essa permissão, nascer nesse berço espírita logo de início, com pais que desde o berço já saibam me educar, que não caiam nas minhas manhas, nas minhas birras, e já me ensinem a ser digno desde o berço, a ser justo desde o berço, a ser honesto desde o berço, a ser verdadeiro desde o berço. Que existência não será essa? Que progresso será esse? Parece algo assim, nossa, fora do nosso alcance? Não, totalmente no nosso alcance, porque é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. É exatamente isso que o Espiritismo vem nos ensinar. Então agora, a partir de agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, se vamos sair todo mundo vivo daqui, se vai acontecer, não sei. Se a gente vai durar mais 80 mil anos, não sei também. Mas que possamos nos lembrar do ensinamento de Jesus. Desencarne, levanta logo e segue tua vida. Não se preocupa, não perca mais tempo com o que ficou para trás. Lição bonita essa. Dá um outro olhar na nossa vida, para a nossa vida. E tem uma coisa que nosso orientador está querendo nos lembrar aqui, que é uma fala dele. Porque falamos há pouco de vícios e tudo mais. Nós temos os nossos vícios normais, mas vamos citar uma situação, rapidinho, para encerrar, porque o tempo já está se esgotando. Vamos supor, sem julgamentos, apenas um exemplo. Vícios muito comuns do álcool e do fumo, do cigarro. São vícios complicados. E aquela fala comum, quando a gente às vezes tenta conversar com a pessoa, mas todo mundo vai morrer mesmo, não é? Sim, todo mundo vai morrer, com certeza, ninguém fica para semente, ninguém. Nós todos vamos ter novos corpos mais para frente. Só que nessa conversa tem um detalhezinho importante, que nosso orientador, nosso querido Adamastor, nos lembrou, que para lá onde nós vamos, não tem mercadinho. Não existe mercadinho. Significa que não vai ter cigarrinho para comprar, não vai ter cervejinha, pinguinha para comprar. Significa que se nós estamos viciados aqui e não quisermos despertar lá quais vampiros, literalmente falando, talvez não com aqueles dentinhos do Conde Drácula chique, mas nos tornaremos verdadeiros vampiros se assistirmos o filme de Valdo e aquela cena fantástica, quando ele vai até a casa do Nilson para ajudar o seu pai, que está acamado,
E no momento que ele entra e vê aquela multidão de espíritos, aqueles são os vampiros do álcool. Os vampiros do vício. Porque não existe mercadinho no mundo espiritual. Vai acontecer o quê? O que significa ser vampiro? Vai começar a buscar seres encarnados que cultivam aquele vício para se aproximar e sugar os fluidos dele. E acreditem, muitos há nessa condição. Muitos. E, muitas vezes, nós servimos de carrocinha para carregar tudo isso. Como diz Divaldo, parafraseando Divaldo, cada vez que levantamos um brinde, começa uma festa no outro mundo. E eles se aproximam. E muitas vezes nos levam a fazer coisas que não desejamos fazer. É um alerta que nosso querido orientador gostaria de deixar para todos nós. Porque todos nós sabemos uma coisa: o quão triste, o quão sofrido é uma abstinência, seja ela qual for. A abstinência, para quem não está habituado à palavra, significa estou acostumado com uma coisa por muito tempo e de repente eu estou sem aquilo. Começa a dar uma sensação muito ruim, muito desagradável, é muito triste. É isso que sentiremos quando desencarnarmos, porque lá não existe mercadinho. Então possamos nos lembrar disso. Começar a deixar as nossas mágoas um pouco de lado. Nos preocupar um pouco mais com a nossa vida espiritual, com o nosso futuro espiritual. Deixar um pouco essa carne de lado. Não estamos sugerindo aqui relaxar, não é nada disso. Nós somos responsáveis, precisamos dessa matéria para permanecermos aqui o maior tempo possível, mas significa não ficar dando tanta ênfase em satisfazer as vontades, sejam elas quais for, e cada um, deixamos em aberto para cada um fazer a sua análise, se quiser, do que está sendo satisfeito em excesso ao seu corpo. E convidamos a todos para que possamos estudar o Espiritismo para melhor planejar a próxima encarnação. E acima de tudo, a grande e preciosa lição da cruz. Quando desencarnarmos, gente, vamos parar de se lamentar, de ficar perdendo tempo. Vamos buscar os nossos amores. Faz de conta que, como diz o Lísias, vamos materializar um celular na mão e vamos ligar para o filho, para a mãe, para o tio, para o avô, quem for, não importa. Diz, ó, estou aqui, cheguei, vem me buscar, estou pronto. Só não sei para onde eu ir, então, para onde ir? Então me busca. E vamos de encontro à nossa felicidade, ao invés de perdermos ainda mais tempo na lamentação e satisfazendo os nossos vícios aqui na terra. Que Jesus possa nos conduzir, nos abençoar e nos ajudar, dando forças e coragens para pensarmos nessas lições que Ele nos trouxe. Muito obrigado por sua atenção.